Olá! Esse é mais um episódio do Quem Contou. Meu nome é Jamile César. E o meu nome é Ricardo Guzmão. E esse é um episódio que também conta com o apoio da Gabi Castro, da página Roteiros e Narrativas. O link para a página do Instagram está na descrição do episódio. Também na descrição do episódio vocês vão encontrar o link para o nosso Instagram, quem.contou. Segue a gente lá. Nesse quinto episódio a gente vai falar com a Júlia Mota, que é atriz em Los Angeles. Na descrição vai ter o link para o Instagram dela e o canal do YouTube, onde ela dá várias dicas para as pessoas que querem seguir a carreira de ator ou atriz nos Estados Unidos. Então vamos lá, né? Bom, para começar, a gente queria que você falasse seu nome e o que você faz. Tá. Meu nome é Júlia Mota, eu sou atriz, entre algumas outras coisas, aqui em Los Angeles. Eu moro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu vim pra cá em 2015, vim pra fazer faculdade e pra seguir essa carreira de atriz, né, que eu queria. E recentemente, durante a pandemia, diminuiu bastante o número de audições, por um tempo não estava acontecendo muita coisa. Então eu decidi criar um canal no YouTube, contando um pouquinho sobre a minha experiência, como começar na indústria de entretenimento, etc. Legal. Me conta uma coisa, você foi para estudar e para seguir carreira como atriz também, ou você foi para estudar e aí depois pensou nisso? Eu já queria seguir a carreira como atriz desde sempre. Eu vim para estudar porque estudei em escola americana no Brasil, e aí, com meus pais, tipo assim, o acordo era vir para cá fazer faculdade, né? E eu até acho isso ótimo, porque se eu tivesse vindo largada, acho que seria muito mais difícil para mim. Então eu vim, mas assim, eu vinha para os Estados Unidos fazer faculdade e eu sabia que eu queria vir para Los Angeles para seguir essa carreira já. Então você já foi assim com 2 balas na agulha. Exatamente. E você faz faculdade de quê? Faz ainda? Fiz, eu me formei em 2019. Eu fiz, aqui tem como você fazer 2 cursos, né? Eu fiz marketing e teatro. Já uniu o útil ao agradável. Exatamente. Se você puder contar assim como foi todo o processo, quando você foi para aí. Claro. Foi uma coisa bem gradual, assim, eu diria. Quando eu cheguei, eu não sabia muito por onde começar. Eu assistia muitos canais no YouTube, pesquisava bastante como começar essa carreira, mas eu era uma coisa meio perdida. E eu acho que muita gente que está começando a carreira de atuação vai se relacionar com isso também, vai se sentir dessa mesma forma. É meio desesperador quando você está começando, porque tem muita informação na internet. Então eu ficava tipo, ai meu Deus, eu tenho que tirar foto, eu tenho que ter vídeo, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que ir nas faculdades para ver se eles querem me colocar no filme de estudante deles. Então no começo era bem desesperador, mas aos poucos eu fui entendendo. E aí até falei que eu gostei de fazer a faculdade porque senão eu me sentiria perdida, porque na faculdade você tem um suporte maior de, assim, você mora na faculdade, seus amigos estão lá, os seus professores te dão uma ajuda. Então muita gente às vezes me pergunta: para ser ator precisa fazer faculdade? E a resposta é não, não precisa. Mas a faculdade foi bom para mim, para eu me sentir mais com o pé no chão aqui nos Estados Unidos, né? E ter esse apoio maior. E lá na minha faculdade tinha como é que chama? Career Center, que é tipo um centro de carreiras, um lugar que você vai para saber mais como sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho. E tinha uma pessoa especificamente para atuação. E aí ele me deu um passo a passo, uma lista, assim, você tem que tirar fotos desse tipo, é assim que você sabe como que as suas fotos têm que ser, você precisa de vídeos desse tipo, você precisa de entrar na SAG, que é a União dos Atores aqui. Então, à medida que eu ia fazendo, ele me falou as aulas também que eu precisava fazer. Então, à medida que eu fui fazendo, eu ia dando check na lista. E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente. Consegui um agente, comecei a fazer audições para projetos maiores. E aí foi assim. Já aproveita e fala assim um pouco pra gente desses projetos que você fez. Puder fala assim, resumidamente, e depois a gente vai adentrando mais.
Já fiz um pouco de tudo. No começo era bastante filme de estudante, eu trabalhei bastante com pessoas da minha faculdade, principalmente pessoas que estavam fazendo o curso após graduação na área de filme, né? Diretores e roteiristas, etc., que precisavam de atores. Então comecei por aí. A partir daí, e nesses filmes também muitos foram para festivais, então já era uma coisa bem legal, assim, bem profissional para eu aprender bastante sobre o set. Depois comecei a fazer audições para projetos maiores, principalmente comerciais, então já trabalhei com a L'Oréal, com uma outra marca de maquiagem chamada Dose of Colors, aqui nos Estados Unidos. E aí alguns outros filmes foram saindo disso, então projetos mais independentes. Fiz audições para projetos grandes, já fiz audições para American Horror Story, e para algumas outras séries do Netflix, mas ainda não saiu. Então, por enquanto, mais filmes independentes. E como foi esse processo assim de seleção para esses filmes que você fez? Você fez curtas também, não foi? Uhum. Você poderia falar um pouco sobre como foi o trabalho no set e tudo mais? Sim. O processo de seleção normalmente é bem parecido, sejam curtas, sejam longa. A diferença vai ser, às vezes, as fases, porque os projetos maiores normalmente têm mais fases que você vai ter que fazer mais audições, porque tem mais pessoas para te aprovar. Mas sempre começa com uma submission, que é quando você manda os seus materiais, normalmente pelas plataformas de casting, e para esses da faculdade existem grupos no Facebook também. Então tinha um grupo da minha faculdade de filmes que eles colocavam lá, estou procurando atores de tal jeito para um filme tal, botavam tipo a descrição do projeto, e aí a gente mandava. E aí você manda o seu currículo, sua foto, e às vezes eles pedem a sua demo, que é as cenas que você tem, ou então alguma cena específica, etc. A partir daí, você faz uma audição. Se eles gostarem da sua foto, né, te chamarem, você faz uma audição, que pode ser presencial, então você vai lá no dia, ler uma cena com eles, ou pode ser uma self-tape, que é você mesmo grava na sua casa, ou vai para um estúdio gravar e manda para eles. E aí, se eles gostarem, pode ser que tenha outra fase de audição, pode ser que eles já te contratem. Então, esse é o processo de seleção. Aí, o que mais que me perguntou? Do set? Isso. O set, então, quando... Tá, vamos gravar, né? Eles mandam pra você uma call sheet, que é tipo... É um documento falando os horários que você tem que estar lá. E aí tem o nome de cada pessoa, o horário que essa pessoa tem que estar lá, o horário que vai ter a maquiagem, o horário que vai começar a gravar, etc. E aí você pega esse documento, todos os dias de gravação vai ter esse documento, pra você saber exatamente quando você tem que estar no set. O set pode ser num estúdio, pode ser num lugar, em uma casa ou na rua, algum lugar, né, que eles tenham permissão para gravar. E aí você chega lá, normalmente tem alguém para coordenar com os atores. Então uma pessoa vai falar, fica aqui, ali vai ter a sua maquiadora para você fazer, ou então às vezes você leva o seu figurino, às vezes eles têm o figurino, então você vai lá conversar com eles para eles te prepararem. E aí, a partir daí, você vai fazendo as cenas. Uma coisa que é interessante nos sets é que não é igual um trabalho comum que tem... Você chega às 9 horas e sai às 5 ou 6 da tarde, né? Às vezes você começa a gravar 4 da manhã, às vezes você começa a gravar 7 da noite. Então, depende bastante da necessidade deles. Mas tudo isso você vai saber com esse call sheet, que é esse documento que eu falei. Tipo, com quanta antecedência você sabe, mais ou menos, quando você tem que estar lá e o horário? Normalmente você sabe no dia antes. E muita coisa muda. Normalmente, quando você vai fazer a audição, eles já te dão os dias, assim, a gente tá planejando gravar na segunda semana de abril, ou nos dias tal, para eles já saberem se você tem essa disponibilidade. Mas muita coisa muda, porque às vezes você vai gravar uma cena e a cena demora pra gravar, alguma coisa dá errado, alguém esquece a fala. Por algum motivo essa cena não sai, ou então o clima... era uma cena do lado de fora e choveu. Aí atrapalhou essa cena. Então, às vezes muda, aí no dia seguinte muda os horários do que tem que fazer, então você acaba sabendo meio em cima da hora, cada dia. É interessante você estar contando isso, porque geralmente, quando a gente escuta as histórias, né, sobre produção de séries, de filmes,
a gente tende a pensar, mas por que que o ator não pode estar gravando tal coisa e tal outra coisa ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes o ator tem que abrir mão de outros projetos porque está trabalhando em um. E acho que é porque a gente não entende como é essa loucura da gravação, né? Que é isso que você está trazendo. Que tem um horário para chegar, mas não tem para sair. Que, sabe, você sabe um dia antes. Então, realmente, acho que inviabiliza muito você estar gravando ou trabalhando em 2 projetos ao mesmo tempo, né? Sim, é muito difícil, principalmente porque também tem toda uma preparação. Então, às vezes, você é um ator que não tem tantas cenas, vamos dizer, mas você tem que estar lá no ensaio, você tem que estar lá, às vezes, depois que gravou a cena, teve algum problema com o áudio, então você tem que regravar suas falas. Tem muita coisa que pode acontecer, então normalmente tem que ser um projeto por vez mesmo. E sobre os trabalhos que você fez, você poderia contar um pouco sobre o que eram, seu papel nos filmes? Variados, já fiz muitos trabalhos diferentes. Então, cada um foi uma coisa, que nem eu falei, já fiz comercial a partir, tipo assim, coisas mais comercial mesmo, né? Publicidade para maquiagem, etc. Quanto fiz filmes de vários gêneros. Já fiz sci-fi, por exemplo, que eu fui um robô, e aí era uma coisa completamente diferente, porque tinha efeitos especiais e o set era diferente. Já fiz outras coisas mais realísticas, então depende bastante. Mas tudo isso que você fez, comercial principalmente, né? Esse comercial que você falou que fez para L'Oréal, são todos para o público americano, né? Nada disso foi para cá, então, para o Brasil. Foi tudo aqui nos Estados Unidos. Já aconteceu, assim, de você estar andando na rua e te reconhecerem e falarem assim com você, olha, eu acho que eu lembro de você de tal lugar. Nunca aconteceu assim, na rua, porque acho que os projetos que eu fiz foram bem pequenos, até pra L'Oréal, que é uma marca grande, tipo, era uma pessoa entre várias pessoas lá, então acho que é difícil deles reconhecerem. Mas o que acontecia muito era na minha faculdade, as pessoas falarem, porque como eu fazia muito filme de estudante, né, que nem eu falei daquele grupo de pessoas que estavam fazendo a pós-graduação, aí muitas vezes eles falavam, nossa, eu vi você no filme do Michael, nossa, eu vi você no filme de não sei quem. Então acontecia na faculdade. Pelo fato de você ser brasileira, você achou que sofreu algum preconceito como atriz aí, alguma dificuldade, algo assim? Assim, ninguém nunca falou pra mim que seria por eu ser brasileira, então, na verdade, você recebe muito pouco feedback em audições, né? Quando você não passa, normalmente é só você não passou e é isso, ninguém te fala por quê. Então, eu diria que não, todo mundo sempre me tratou muito bem, nunca nem perguntam se eu sou brasileira ou não. A única coisa que eu acho que poderia ser um problema seria o sotaque, caso seja um trabalho que peça uma americana, né? E eu trabalhei bastante meu sotaque. Hoje em dia eu diria que meu sotaque é americano mesmo, não tenho sotaque. Mas era uma preocupação minha no começo, uma coisa que eu foquei bastante. Planos para o futuro. Ai, acho que continuar dessa forma, assim, procurando cada vez mais me aprimorar na atuação e aprender também sobre o lado dos negócios do business da atuação, né? Da parte de se vender como ator, de entender como a indústria funciona, porque as duas coisas são necessárias quando você quer entrar nessa carreira. Não adianta só você ser um bom ator, que sabe atuar, mas não sabe como se vender, também não adianta você só entender sobre a indústria e não saber atuar. Então, são duas coisas que você tem que pensar em paralelo. Eu me matriculei, vou começar uma aula da técnica Meisner, que é uma técnica que eu nunca fiz, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu li um livro sobre, é bem focada em estar presente na cena, e é bem focada em tipo assim, criar uma conexão com o seu parceiro de cena ali. Então é uma coisa que eu tô muito animada para iniciar. Também tô fazendo um curso sobre o lado do business, né? Para entender mais como funciona e conseguir aprimorar os meus materiais cada vez mais. Então é isso, assim, e continuar fazendo audições e continuar compartilhando no meu canal do YouTube também. Você falou sobre ter esse conhecimento com relação a como funciona por trás, né, os negócios, mas você tem um agente. E eu queria saber com você, assim, porque a gente sempre pensa, né? O agente é quem cuida de toda essa parte e o ator, a atriz, só precisa atuar, enfim.
Mas isso é um mito, né? E aí a gente queria saber de você, assim, como é que funciona? O que é que fica para a gente? O que é que fica para você? Eu diria que isso que você falou começa a ser uma verdade quando você está já num patamar muito grande. E aí você pode simplesmente focar na atuação. Mas até você conseguir um agente, por exemplo, você tem que entender esse lado do business, né? E até depois de você conseguir um agente, você também precisa de ter materiais muito bons para que esse agente consiga te vender, para que esse agente consiga te apresentar para os trabalhos, porque não adianta nada você ter um agente e você não ter fotos boas, porque o agente vai mandar suas fotos ruins e ele não vai conseguir nada. O que acontece é que o agente pode te dar dicas e te dar um aconselhamento ali sobre a sua carreira. A minha agente é muito boa nisso, a gente tem reuniões sempre para ela falar, eu acho que tá faltando isso, acho que não tá dando certo por causa disso, e a gente ir aprimorando isso juntos, então é uma parceria, eu gosto de falar isso, que é uma parceria, não é o agente vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, é uma parceria, vocês vão fazer isso juntos, e é uma parceria que eu acho muito importante. Existe também uma diferença que aqui nos Estados Unidos existe agente e manager. Manager é tipo empresário. Então, os papéis são um pouco diferentes. O agente é a pessoa que é encarregada em procurar trabalho para você. Então, ele vai te mandar para os trabalhos, né? Mandar os seus materiais nas plataformas de casting, talvez te apresentar para diretores de casting que ele já tem contato, mas ele não necessariamente vai te dar essa ajuda na carreira. Ele pode dar, tem a gente que dá, minha gente dá, mas ele não necessariamente vai. E o empresário é uma pessoa que vai ver a sua carreira como um todo e vai ser mais estrategista nesse sentido, e não necessariamente vai procurar trabalhos para você, mas também pode, às vezes, um faz o trabalho do outro um pouco, mas é meio separado dessa forma. Então, o manager é a pessoa que vai te dar mais essa estratégia de imagem e acho que você podia fazer vídeos desse tipo para você conseguir se vender melhor, acho que você combina mais com esse tipo. Enfim, mas, independente disso, eu acho muito importante o ator entender também, né, conhecer esse lado e conseguir criar um pacote de materiais muito bom. Então, sempre estar pesquisando, por exemplo, séries que você acha que você se encaixa, personagens que você acha que você se encaixa. A minha agente tem ela fala de actor love child, é a expressão que ela usa, que é tipo assim, 2 atores que se combinasse viraria você. Então, se você tiver 2 atores que você acha que combina muito com você, não precisa necessariamente ser fisicamente parecido, mas que você acha que você conseguiria fazer os mesmos papéis, né? Tem a mesma vibe ali, as pessoas te veem da mesma forma, vamos dizer. É uma forma legal de se vender, porque daí você consegue, baseado nessa informação, fazer as suas fotos dessa forma, fazer seus vídeos dessa forma também. Mas isso não é explicitado, né? Isso é um parâmetro que você tem. Isso não é dito para os outros. É para você construir, no caso, a sua imagem. Exatamente, para você e o seu agente, o seu time saberem. E como que é o processo para você conseguir um agente? Existem várias formas. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é foca em construir a sua carreira que o agente vem. Então, foca em fazer aulas, foca em construir um pacote de materiais muito bom, que nem eu falei, que o agente vai acontecer. Porque o processo de conseguir um agente é tipo assim, é igual o processo de conseguir um trabalho. Você vai mandando seus materiais para as agências e vê se alguém responde. Mas eu vejo que muitos atores, e eu super entendo porque eu era assim também, no começo ficam muito preocupados com os agentes e pouco preocupados com a experiência, com as aulas, com os materiais. E é muito difícil você conseguir um agente quando você não tem um pouco de experiência ainda. Então, por exemplo, a minha agente eu consegui porque eu estava fazendo uma aula de atuação, estava fazendo essa aula há muito tempo, já tinha mais de um ano que eu fazia essa aula, e aí essa agente mandou um e-mail para esse estúdio falando que estava procurando novos atores, especificou os perfis de atores que ela estava procurando, e eles mandaram um e-mail para mim e falaram: acho que você seria uma boa candidata para essa agência. Então acabei entrando em contato com ela dessa forma.
Antes dessa agência, eu tive outra agência que eu consegui também por um grupo no Facebook, que eu postei um vídeo meu, e aí eles gostaram de mim e entraram em contato. Então eu acho, não que não aconteça de você mandar e-mail para agentes e conseguir dessa forma, mas você tem que ter um material muito bom mesmo para chamar a atenção deles, porque eles estão recebendo muitos e-mails, né? Então acho que vale mais a pena, às vezes, você tá focado nas suas aulas, e no seu trabalho, na sua experiência, que o agente vai aparecer de alguma forma, pelo menos até você ter essa experiência bem consolidada ali. Sobre seus gostos pessoais, o que você gosta de assistir, séries, filmes. Eu gosto de tudo um pouco. Eu não tenho uma coisa muito específica. Eu gosto bastante. Pra mim, pra uma série ser boa, eu sempre fui assim. Eu gosto dos personagens. Tipo, se tiver um personagem muito bem construído, que eu consigo torcer por aquela pessoa, eu vou gostar dessa série ou desse filme. Então, não tem muito um gênero que é meu preferido. Sempre gostei muito de filme de terror, de tipo, coisa psicológica, adoro construção de vilão, de, sei lá, assassino, psicopata, adoro essas coisas. Mas também amo coisa de comédia, comédia romântica. A minha série preferida é How I Met Your Mother, que é, né, super comédia romântica, eu amo. É isso, gosto de tudo um pouco. Hoje em dia eu tô assistindo Euphoria, acho que todo mundo. Tô bem focada tipo assim, eu gosto também de aprender sobre os bastidores e as coisas, os aspectos técnicos das séries. Então, e Euphoria é uma ótima série pra aprender sobre isso, né? Porque é tão rico nesse conteúdo. Então eu fico assistindo a série e assistindo vídeos no YouTube sobre isso também. Eu gosto de aprender sobre esse lado também. E para atuar, você tem uma preferência de gênero? Eu diria que eu sou uma atriz mais dramática, tipo, é a minha força, eu tenho mais experiência e mais força, eu diria, com drama do que com a comédia. Mas eu gosto também, eu fiz uma websérie recentemente de comédia. Recentemente não, tem um tempinho. Mas, enfim, de comédia, que foi super legal de fazer. Então, eu gosto dos dois lados. E sobre personagens, eu acho que sempre procurando personagens que são diferentes de mim, que vão ser um desafio desse jeito, mas que eu possa me relacionar com o personagem de alguma forma, sabe? Então, tipo, alguém que eu fale, nossa, eu nunca faria isso que essa pessoa fez, mas eu entendo porque essa pessoa fez. Eu acho que a beleza da atuação é isso, você entender, e até como telespectador também, assistindo séries e filmes diferentes, é você entender os personagens, pessoas tão diferentes de você, com histórias diferentes de você, tão profundamente, né? Então isso é muito legal. E essa websérie que você fez, como é o nome dela e onde é que ela está disponível, assim, para o pessoal ver? Ela se chama Gen Y, mas ela não está disponível no momento, ela vai estar disponível no futuro, eu falo nas minhas redes sociais quando estiver, porque tá passando por um processo o diretor basicamente está procurando o lugar onde ela vai viver, essa websérie vai viver, a distribuição, essa é a palavra. Então, por enquanto não tem como assistir ainda. Mas aí é só as pessoas que quiserem saber te acompanhar na sua rede social. Você pode falar quais são? Claro. O meu canal no YouTube é meu nome, Julia Mota, e o meu Instagram é Julia A com 2 As, Mota com 2 T's. E é isso. Agora a gente vai para a parte mais, assim, a gente quer saber, dentro do que você pode contar, claro, as fofocas por trás, assim, desse processo de gravar, o que é que você sabe. Claro, nada que vai te comprometer, mas assim, se você quiser contar aqui para, sei lá, ficar aí de presente para o pessoal que vai ouvir. Fofoca? Como assim fofoca? Não sei, de repente, qualquer história, não precisa ser fofoca, pode ser uma história interessante, alguma coisa legal, por trás, assim, dos bastidores que você saiba e queira contar. Ai, gente, que difícil, deixa eu pensar. Cara, eu não sei uma história específica, eu acho que cada projeto é muito único, né? Assim, acho que se for pra contar de história, acho que eu contaria dos perrengues, que são, às vezes. Excelente, todo mundo adora um perrengue. Porque a gente acha que a atuação é glamuroso, que a gente vai chegar lá e vai ter uma pessoa dando tudo pra gente. Não é bem assim, principalmente não em Los Angeles, e tenho certeza que no Brasil também, em São Paulo, no Rio, deve acontecer muito perrengue de
atrasar, de trânsito, de chegar lá e não estarem prontos para você, então você tem que esperar muito tempo, tem que acordar muito cedo, tem que dormir muito tarde. Às vezes, que nem eu falei, as cenas mudam muito, né? Então você tem que memorizar coisas de última hora, suas falas mudam de última hora, então é uma coisa difícil, principalmente no início. Às vezes você tem que ter o seu próprio guarda-roupa, você tem que ir para audição. A audição, diria que tem exatamente aquela imagem de Hollywood que as pessoas falam que você chega e todo mundo é igual a você. É muito assim. Então, é igual, eu diria que é igual aos filmes, realmente, o que você imagina que vai ser, mas é bem legal. E você já passou por alguma situação nessas audições, assim, que seja memorável? De repente, alguma vez te disseram alguma coisa que, de repente, te deixou triste? Ou te trataram mal, algo assim? Ou isso nunca aconteceu com você? Às vezes, o que acontece é a pessoa não te dar muita atenção, e eu acho que aprender a estar ok com isso também. E outra coisa que eu lembrei agora que você falou de ficar triste, e é uma dica legal, é você nunca levar tipo assim, se uma pessoa te fizer uma pergunta, não leva essa pergunta pessoalmente e só responde a pergunta normal. Porque teve uma vez, por exemplo, que eu fui fazer uma audição para acho que era um comercial, e eles precisavam de alguém que falava português. E aí eu lembro que eu fiz, né, a audição e tal, fui chamada para um callback. E aí o callback é a segunda audição. E aí fui chamada para a segunda audição. Quando eu cheguei lá, o diretor veio falar comigo. Aí ele falou assim: "Ah, você tem sotaque? Você fala português com algum sotaque?" Aí eu falei: "Não, acho que não." Aí ele: "Tá, quando você entrar na sala, fala com o sotaque mais neutro do planeta." Tipo assim, um sotaque brasileiro mais sem sotaque. Ele nem falava português, nem sei o que ele tava querendo dizer. Só que aí na hora eu fiquei meio nervosa, assim, eu perguntei: "Ah, você acha que eu falei com sotaque?" E aí ele falou assim: "Eu falei isso, por acaso?" Tipo, às vezes eles são um pouco grossos com você, sabe? E, enfim, nem a maioria das pessoas não vai ser grossa que nem esse cara realmente foi grosso. Mas, às vezes eles estão fazendo as coisas rápido, e eles não conseguem te dar muita atenção e nem responder todas as suas perguntas, e às vezes eles só querem uma resposta rápida ali. Então, no momento, eu fiquei meio tipo assim: nossa, será que eu fiz errado? Será que ele ficou bravo porque eu perguntei? Então, enfim, é isso. Não levar nada pessoalmente que as pessoas falam, porque às vezes tem umas situações assim. Eu não sei se esse seria o caso, né? Porque pessoas grosseiras tem em todo lugar. Mas existe também um pouco daquela questão de que a gente, brasileira, a gente tem uma forma de lidar um com o outro, de falar que é um pouco diferente, mais afetuosa, né? Sim, sim. Então eu não sei, às vezes pode contar um pouco também. Eu não sei se todos os americanos são assim, se são um mito também, uma fantasia, mas me parece que você pode confirmar isso, que aí as coisas têm que ser mais práticas, tem que ser mais perguntou, respondeu, não tão afetuoso, não tão emocional como a gente é. Sim. Então, não sei, você me confirma. Eu diria que é exatamente a palavra que você falou, prática. Assim, que nem você falou, existem pessoas grosseiras e existem pessoas que não são grosseiras, mas as pessoas aqui são mais práticas e mais diretas. E principalmente nesse meio de atuação, ninguém tem muito tempo a perder, então ninguém vai ficar conversando com você, explicando 1 milhão de vezes, falando o que você precisa. É tipo assim, faz isso, não fez? Ok, então tchau, entendeu? E você tem que realmente deixar, tipo, saber que é isso mesmo, que é um negócio, né? É uma coisa profissional, não é porque eles te odeiam, nem nada disso. Mas então você está bem adaptado aí, né? Você não, apesar dessas eventualidades, você normalmente está lidando com isso muito bem. Hoje em dia eu diria que sim, tem bastante tempo que eu tô aqui, né? Eu já tô aqui, vai fazer 7 anos. Então, no começo, eu diria que às vezes eu ficava mal. Já tive situações com a gente também, que ia fazer uma reunião com a gente, e o agente era grosso comigo, ou que nem eu falei, muito direto, e eu ficava meio perdida, assim. Mas, às vezes, é uma coisa que você vai se acostumando. A minha agente atual, por exemplo, é uma pessoa que é muito direta mesmo. Mas, então, no começo, eu morri de medo dela. Quando eu assinei com ela, ela falou, eu gostei e tal, mas eu tinha muito medo de falar as coisas com ela. E aí,
comecei a ir, né, fazer reunião com ela e tudo, e ela super legal, oi, linda, tudo bom, me abraça e tal. E eu, tipo assim, ué, é a mesma pessoa? Então acho que as pessoas aqui sabem separar o momento de trabalho e a coisa profissional do pessoal muito bem. Então é uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo também. A gente tem uma pergunta que a gente quer deixar para o final, então não sei se vai querer fazer alguma outra antes, ou eu posso seguir perguntando, porque eu tô achando assim, a conversa muito legal. Ai, E eu também tô adorando. tem algumas coisas que me surgiram assim, de questão para você. Por exemplo, você está há 7 anos, né, você está começando uma carreira aí, você pensa em algum momento fazer alguma coisa no Brasil? Hoje em dia penso sim. Antigamente, quando eu vim muito focada para os Estados Unidos. E era uma coisa. Eu sou americana, né? Eu nasci nos Estados Unidos, mas morei no Brasil até voltar para cá em 2015. Então fui criada no Brasil. E era uma coisa que eu tinha muita curiosidade de morar nos Estados Unidos, então eu sempre foquei para cá. E aí, quando começou a pandemia, aconteceu a quarentena, eu fui pro Brasil. E foi quando eu comecei a fazer os vídeos em português, e eu queria fazer em português exatamente porque eu queria ter uma coisa no Brasil, uma coisa em português para eu me comunicar com o público brasileiro também. E comecei a conhecer pessoas de lá, atores de lá, e aí comecei a me informar mais sobre o mercado brasileiro, né? Então hoje em dia eu tenho perfil no elenco digital, já fiz algumas audições, e é uma coisa que eu super penso também em investir, e eventualmente ir para o Brasil para um trabalho pontual, alguma coisa assim, eu ia adorar. Ah, sim, a gente sempre faz uma pergunta que é um tipo de pegadinha. Ela é muito parecida com a pergunta que o Ricardo já fez há alguns minutos atrás, mas ela é um pouco mais específica, que não é bem uma pegadinha, mas é uma pergunta difícil, porque as pessoas sempre dizem, como é que eu vou responder isso? A gente quer saber, assim, se você tivesse que escolher 3 filmes de todos os filmes que você gosta, que você já assistiu, quais você escolheria? Para ficar assim no topo da sua lista, os 3 primeiros. Pra eu assistir pra sempre? Tipo assim, eu só posso assistir esses filmes? Não precisa ser que você só pode assistir, Tá. mas que são os melhores. Os 3 preferidos. Isso. Nossa, muito difícil. Meu Deus. Tá. Ai, meu Deus. Tá. O primeiro seria um filme chamado Amor e Outras Drogas, com a Anne Hathaway e o Jake Gyllenhaal. Esse é o meu super filme de conforto. Eu assisto esse filme pelo menos uma vez por ano. Eu amo esse filme. E a Anne Hathaway é, tipo, a minha inspiração como atriz. Sempre foi ela, desde pequena. Ela é minha atriz preferida. Então esse seria o primeiro. Eu gosto bastante de coisa de época também. Então acho que eu escolheria o Gatsby, com o Leonardo DiCaprio. Que é um filme que eu amo. Eu gosto do aspecto de época e enfim, eu gosto muito do filme, do aspecto também dos personagens, então escolheria ele. E o terceiro seria um filme recente, o Tick, Tick, Boom, com o Andrew Garfield, que é um musical. Eu amo musical, eu amo o Andrew Garfield, eu amei esse filme. Eu gosto também que é sobre um ator, um artista, né, um escritor. Então, me identifico. Então seriam esses 3. Mas muito difícil essa pergunta. Tá, antes do final, eu disse que a pegadinha era uma pegadinha, que era difícil. A gente já fez essa pergunta em outras entrevistas e o pessoal, inclusive, teve mais dificuldade para responder. Eu acho que sua convivência aí nos Estados Unidos está te deixando também bem objetivo, porque você conseguiu. É porque eu penso muito nessas coisas. Mas, tipo, se você me perguntasse isso amanhã, talvez fosse uma resposta diferente. Sim. Por isso também que eu acho que é difícil, né? Porque tem dias. Aí a gente pensa de novo, droga, devia ter respondido esse filme aqui. Sim, exatamente. É muito filme para escolher. Tá, vamos lá, então. Bom, você já deu algumas dicas assim ao longo do episódio, mas dicas, conselhos que você gostaria de dar para pessoas que têm interesse de atuar nos Estados Unidos? Tem muitas dicas, mas tá, deixa eu pensar aqui nas que vão ajudar mais. Uma é o que eu já mencionei, que é se você quer construir uma carreira de ator, você tem que saber que existem dois lados para isso. Existe o lado arte, atuação, que é aprender as técnicas, estar presente na cena, saber memorizar, enfim, atuar, né, ser um artista mesmo. E tem o lado business. Tem até um professor meu que sempre falava, porque aqui se chama show business. E ele sempre falava, gente, não é só show e não é só business, é os dois, você tem que saber os dois. Então,
saiba que você vai ter que investir nas duas coisas na mesma medida, que não adianta só você ser um ator bom e também não adianta só você entender a indústria. Você tem que, né, fazer os dois. Outra coisa também é invista em você mesmo. Eu acho que é uma profissão que todo mundo sempre fala que tem muita rejeição, e realmente tem muita rejeição. Mas, então, já que tem muita rejeição, não seja você a pessoa que vai se rejeitar, sabe? Tipo, realmente tente as coisas, realmente crie seus próprios projetos, coloque nas redes sociais, faça o máximo de aulas possível e invista nessa carreira da forma que você puder, que os resultados vão começar a acontecer por causa disso, por você estar postando ou fazendo, ou criando seus próprios projetos. Se você sabe escrever, escreve um filme e faz você mesmo com seu iPhone. Hoje em dia todo mundo tem um telefone que filma muito bem, que consegue fazer. Se você não sabe escrever, mas você quer começar a compartilhar outras coisas nas redes sociais, cria um canal no YouTube ou compartilha no Instagram, mas sempre esteja proativamente criando. É uma dica que eu acho que é muito importante. E a terceira dica que eu tenho é não fique desesperado, leve tudo, cada coisa de uma vez. Uma coisa de cada vez, né? A frase que eu queria falar. Eu acho que quando você começa, que nem eu falei, tem muita informação e você fica um pouco tipo, meu Deus, eu tenho que focar em foto, em vídeo. Até com a primeira dica que eu falei, meu Deus, eu tenho que ser um ator muito bom e tenho que entender a indústria, socorrer é muita coisa. Então, começa onde você tá e começa com cada passo, foca em fazer cada passo muito bem, que aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai olhar pra trás e você vai falar, caraca, olha quanta coisa eu fiz. Então é isso. Foca primeiro, vou fazer minhas fotos? Foca em fazer suas fotos muito bem, pesquisa sobre suas fotos, pesquisa sobre o seu tipo, faz elas muito bem. Vou fazer uma aula, ok, vou escolher uma aula e vou focar nessa aula e vai, que de degrauzinho em degrauzinho você constrói a carreira. E quem quiser mais dicas é só se inscrever no seu canal, né? Se inscrever no meu canal, lá tem muitas dicas sobre a indústria. Mas você falou agora, eu fiquei pensando, você já escreveu ou pensa em escrever algum filme, alguma coisa assim? Não sei se... Eu nunca escrevi nenhum filme, não sei se... Não é um plano no momento. Eu já produzi. Produzir significa fazer acontecer, né? Então eu já juntei roteiristas, diretor, os atores, já fiz o casting. E essa websérie que eu falei, a Gen Y, por exemplo, eu sou uma das produtoras. E eu escrevo, eu gosto de escrever, eu escrevo bastante pra mim mesma, mas eu não sei se vai ser uma coisa que que vai ser pública algum dia, talvez, quem sabe. Bom, acho que é isso, né? A gente queria agradecer pela confiança, né, por estar aqui, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente. Foi muito legal, foi bem gostoso conversar com você, foi fluindo assim e, enfim, passou rapidinho, a gente nem percebeu. E é isso. E a gente queria agradecer, né, muito mesmo por você estar aqui com a gente, e eu acho que... Ai, gente, obrigada, eu que agradeço, obrigada pelo convite, adorei participar aqui. Estou animada para assistir depois. Quer dizer, escutar, né? Que vai ser só áudio. Sim. E a gente é animada também por essa websérie, né? Esperamos que fique disponível logo. Vou compartilhar. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.